Um dos 17 representantes do estado de Goiás na Câmara dos Deputados. E a gente vai falar um pouquinho desse mundão que a gente está vivendo, dos desafios, principalmente dos desafios que trabalhadores, trabalhadoras têm e, é claro, do que é que deputados, deputadas, senadores, senadoras, autoridades podem fazer para que a vida do trabalhador, para que a vida da trabalhadora seja pelo menos um pouquinho melhor. Deputado Rubens Ottoni, bom dia. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos aqueles que acompanham o Rádio Livre. Uma satisfação poder participar com vocês. Toda nossa. Deputado, o senhor sabe bem que quando a gente, nós, sociedade, pessoas, quando a gente vai lá na urna eletrônica e a gente escolhe um representante, a gente quer que esse representante ajude com que a nossa vida seja melhor, com que a nossa vida seja digna. E essa, é claro, é a vontade de um trabalhador, de uma trabalhadora, quando ele escolhe alguém para representar. Deputado, os deputados federais, as deputadas federais, que representam Goiás, vamos concentrar mais aqui no nosso estado, estão representando bem os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, deputado? Esse é o grande desafio. É claro que num Congresso Nacional, a diversidade de pensamento é a tônica, porque a democracia prevê isso. Posições diferentes, prioridades diferenciadas. No que diz respeito ao nosso trabalho, nós temos nos esforçado, viu, Edmilson, para que realmente o nosso mandato seja um instrumento para melhorar a vida do povo. E os trabalhadores e trabalhadoras, eles são a prioridade na medida que são a maioria e são aqueles que realmente constroem, são protagonistas da construção da riqueza do nosso país. Por isso que o dia 1º de maio, ele é um dia que ao mesmo tempo é um dia de comemoração pelo Dia do Trabalhador, mas também é um dia de luta. Luta pelos direitos, como você disse aí, pela dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu diria a você que, por isso, no foco do meu trabalho em Brasília, nós temos essa preocupação de resgatar a dignidade, de garantir a cidadania, de garantir direitos. Por exemplo, nós precisamos, Edmilson, no nosso país e no estado de Goiás, de maneira especial, virar essa triste página do trabalho escravo. Quer dizer, o trabalho escravo presente no Brasil ainda, e em Goiás, o estado de Goiás sendo colocado como o segundo estado com maior número de trabalho escravo no país. Inadmissível. Então, nós estamos trabalhando para aumentar a fiscalização, para dar estrutura para que a fiscalização ela impeça esse trabalho escravo, fazer um trabalho de conscientização na sociedade, para que a sociedade também nos ajude a denunciar e também ter punição exemplar, né? Então, isso é uma coisa, o trabalho escravo. Imagina, trabalho escravo nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, garantir salário digno, garantir uma política de reajuste salarial que dê ao trabalhador dignidade para que ele possa viver a sua vida com a sua família. Então, são desafios que nós temos pela frente e que aqui, com o nosso mandato de deputado federal, nós estamos trabalhando para que a vida do povo trabalhador no Brasil seja cada vez mais cidadã e seja exercida com dignidade. Deputado, deixa eu aproveitar essa fala sua para a gente pensar sobre o papel também desse eleitor, dessa eleitora, que foi lá no dia da eleição, depositou o voto. Não falta, inclusive para quem está ouvindo a gente agora, o ouvinte, a ouvinte, não falta ele ter, depois que deposita o voto, uma participação maior, cobrar mais daquele deputado, daquela deputada em quem ele votou, ou mesmo não tenha votado, mas que representa Goiás. Não falta uma cobrança maior por parte da população no dia a dia, deputado? Com toda certeza, Edmilson, nós precisamos assumir um nível de consciência no nosso país, onde nós percebamos que a política ela não é apenas o ato do processo eleitoral, de ir na urna votar, mas a política deve ser uma ação, uma atitude cotidiana de defesa dos seus direitos, de cobrança, de crítica à realidade
e de participação em todas as frentes onde tenha a oportunidade. Então, se de um lado as pessoas cobram dos políticos e falam, tem um político que é igual, é o político Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos para pedir o voto, às vezes o eleitor também tem essa postura, que é aquela postura de exercer a sua cidadania, fazer política só na hora do voto. A política é muito mais do que isso. Por exemplo, na questão que nós estamos discutindo aqui, que é o direito dos trabalhadores e trabalhadoras à comemoração do Dia do Trabalhador. Nós temos um grande desafio de recuperar direitos históricos que foram conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras com muita luta, desde o século passado, lutando para os seus direitos e que quase que numa canetada só, e nesse último período, vários momentos, esses direitos foram retirados, a consolidação das leis do trabalho foi praticamente desmontada, e então nós temos esse desafio. E isso requer o quê? Participação, requer cobrança, requer visão crítica, requer debater com aqueles que representam a sociedade, mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras. Eu, como deputado federal, tenho me esforçado nisso, apresentado projetos, debatido, feito audiências públicas, discutido da importância de recuperar direitos históricos importantes, que a chamada reforma trabalhista, que de reforma não tinha nada, foi, na verdade, um desmonte da legislação trabalhista no país, nós possamos rediscuti-la para que o trabalhador possa ter realmente dignidade, acesso aos seus direitos que lhe deem melhor qualidade de vida. Deputado federal Rubens Ottoni está conversando conosco nesse 1º de maio aqui na Difusora Goiânia. Deputado, nós temos um desafio que é garantir a geração de empregos em Goiás e em todo o Brasil. Esse é um desafio. A gente tem aí muita gente ainda desempregada. E aí, junto com esse desafio, a gente tem um outro desafio, deputado, que é capacitar a mão de obra para que ela esteja apta às vagas de trabalho que vão surgindo. É muito desafio, né, deputado? Com toda certeza, Edmilson. E temos que trabalhar cada vez mais para que isso aconteça. Para garantir essa realidade, não há dúvida que é preciso criar as condições para que a economia retome o crescimento. Infelizmente, nesse último período no Brasil, nós tivemos um governo equivocado na área econômica, travou o crescimento da economia, investiu, deu prioridade apenas ao diálogo com o sistema financeiro internacional e não houve um investimento realmente na abertura de postos de emprego, de geração de emprego, que passa por isso que você disse, passa pela capacitação, passa inclusive pelo incentivo e o apoio às pequenas e médias empresas, que são as empresas que dão o maior número de empregos. O presidente Lula, já com aí 4 meses apenas de governo, toma iniciativas importantíssimas de diálogo no cenário internacional, atraindo investimentos internacionais para poder aqui no Brasil movimentar a economia, gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida do povo. Nós no Congresso Nacional também, já neste mês passado, nós aprovamos ações importantes de apoio à pequena e média empresa para que elas tenham a condição, como você disse, de dar capacitação, de criar condições de treinamento, mas também de poder abrir novos postos de trabalho. Então, são frentes de trabalho diferenciadas, mas que exigem um olhar aguçado do governo federal que o presidente Lula tem tido nesse momento, e eu estou muito otimista com o cenário da economia no sentido de nós podemos realmente revigorar para poder abrir novas oportunidades de investimento, gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida do povo. Agora, para isso, Edmilson, nós precisamos fazer um enfrentamento com essa questão da taxa de juros. Inadmissível a gente pensar que nós vamos ter essa retomada da economia com taxas de juros lá em cima, como o Banco Central insiste mês a mês de fazer. Então, nós precisamos ter uma consciência da sociedade. O presidente Lula já tem alertado sobre isso. No Congresso Nacional, essa postura também
tem sido uma postura de alerta, mas nós precisamos urgentemente baixar as taxas de juros. O Banco Central tem que cumprir o seu papel social também para poder dar condições que a nossa economia se recupere e assim poder gerar mais emprego e dar dignidade para as pessoas, dando oportunidade no seu dia a dia. Aqui em Goiás, deputado, a gente diz que uma conversa no pé do ouvido, muitas vezes, ou é de uma fofoca, e nós não somos aqui homens para ficar fazendo fofoca, deputado, mas também a conversa de pé de ouvido é quando a gente tem uma notícia boa para dar. Conversa de pé de ouvido com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte. A vida vai melhorar, deputado? Estou convencido que sim, nós já estamos dando passos importantes para que isso aconteça. Hoje, como eu disse a você, o dia 1º de maio, dia do trabalhador, da trabalhadora, é um dia que deveria ser dia de comemoração, mas além de comemoração, é um dia de luta, porque tem muita coisa ainda para a gente buscar, para a gente conquistar. Eu falei aqui, é inadmissível nós vivemos num país, num estado como o estado de Goiás, onde o trabalho escravo seja ainda uma referência. Inadmissível, mas nós temos ações efetivas sendo tomadas para virarmos essa triste página. O presidente Lula anunciou ontem, no seu pronunciamento à nação, que vai apresentar no Congresso Nacional um projeto de lei com uma nova política de valorização do salário mínimo, para não ser essa questão do salário mínimo que, nos últimos anos, nem o valor da inflação dava direito como reajuste, né? Na realidade, queremos ter uma política de valorização do salário mínimo que agregue à questão da inflação, mas também o PIB consolidado para que a cada ano nós tenhamos um aumento real do salário mínimo e não apenas o reajuste da inflação. Também uma boa notícia dada pelo presidente Lula ontem no pronunciamento é a isenção de pagamento do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 2.640. Isso ele faz através de uma medida provisória, assinada hoje. Então, aqueles que ganham até R$ 2.640 estão isentos do imposto de renda, o que já dá um alívio e fez um compromisso que até o final do seu governo essa isenção vai chegar até R$ 5.000. Então, são finalizações importantes e ele, nesse ponto que eu falei para você, da questão do trabalho escravo, o presidente Lula sinaliza também a formação da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é muito importante para garantir essa fiscalização. Então, são medidas, Edmilson, que estão sendo tomadas e que eu estou otimista também com a visão que a sociedade brasileira está tendo desse novo momento que estamos vivendo no país. É um momento de desafio, é um momento de superação, mas nós precisamos ter a consciência que política deve ser o lugar de diálogo, de entendimento, de respeito com quem pensa diferente e sempre trabalhando para pensar o melhor para toda a sociedade brasileira. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando e é assim que nós queremos ver realmente, como você disse aí, no pé do ouvido. Temos essa boa notícia e esse sentimento que a vida vai mudar e vai mudar para melhor. Deputado federal Rubens Ottoni. Obrigado, deputado, por conversar aqui com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, que a gente realmente tenha dias melhores. A trabalhadora, o povo brasileiro, de uma forma geral, merece dias melhores. Abraço, deputado. Grande abraço a vocês, parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo. Deputado federal Rubens Ottoni conversou com a gente sobre participação popular na elaboração das leis em nosso país, sobre a esperança de termos um país